uma pergunta que eu ia fazer aqui, que era a questão da lei das cotas e o avanço da representatividade feminina ali na Câmara, né? Que em 2018 você colocou aí que teve um aumento muito grande, né? Mas ainda, pelo que eu vejo, a gente ainda tem muito a evoluir, né? Tem sim, tem muito a evoluir ainda. Na verdade, percentualmente, nossos percentuais são muito baixos Tem ainda. países aí que tem um nível quase equilibrado, É né? isso, eu estava até pegando aqui para ver o dado atualizado, mas assim, nós estamos hoje, né, de 193 países, nós estamos em 142, né? Então nós somos lanterninha aí e estamos atrás de países como, por exemplo, a Etiópia, Iraque, Arábia Saudita, né? Assim, não faz o menor sentido. E também estamos na lanterninha da América Latina, dos países das Américas. Então, assim, o Brasil, que é uma democracia tão relevante no mundo, né? É uma vergonha que a gente ainda ocupe né, um lugar como esse. E não é por outra razão que a gente tem também outros índices que evidenciam justamente como a gente precisa avançar, porque se a gente for, por exemplo, para o percentual de violência contra as mulheres, nós somos o 5º país no mundo em violência contra a mulher. O Brasil, viver no Brasil, às vezes, para a mulher, é mais perigoso do que viver numa zona de guerra. Então, assim, isso são dados, é número, não é, né, não é só discurso político. E não é dissociado, né? Uma coisa da outra. A Não, violência da mulher com a participação da mulher na política, em exatamente. cargos. Quanto maior a participação feminina na política, melhores esses índices são, né? Nós somos também campeões aí por exemplo, de gravidez na adolescência, né? Enfim. E aí é isso, se você for ver, tem vários índices. E mais que isso, assim, eu tenho dito muito isso, assim, é uma questão estratégia, e estratégica também economicamente falando, porque nós somos metade da população. Se nós tivermos políticas públicas construídas com mais qualidade para que metade da população seja mais produtiva, e não só mais produtiva pensando em produto interno bruto, que também é muito importante, mas produto interno bruto com qualidade de vida, né, com dignidade humana, porque a gente está falando de mulheres quando a gente fala, por exemplo, a base da sociedade é a mulher negra. Então não adianta a gente só querer que ela seja mais produtiva, a gente tem que ter saneamento básico, a gente tem que ter saúde pública, né? Enfim, quando a gente traz essa pauta, ela é toda transversal. E se a gente tem mais mulheres produzindo, a gente tem um acréscimo muito relevante no produto interno bruto. Tem algumas pesquisas que revelam que esse acréscimo ele pode chegar a mais de 130 bilhões na nossa economia. Então, assim, veja, né, não é só uma pauta política social, é uma pauta política econômica. E é por isso que vários países têm investido nisso de uma forma muito, assim, realmente muito relevante, não apenas nas cotas para as candidaturas, no caso, e aí não só candidaturas, mas cotas de cadeiras, enfim, né, e você ter listas alternadas. Então, você vê, o México, por exemplo, é um país hoje paritário, e vários outros países avançaram muito nessa pauta, mas por quê? Porque é justamente entender que essa construção ela tem um impacto econômico. Quando a gente fala, por exemplo, de licença parental, né, para homem e mulher, isso tem um impacto econômico, porque as mulheres sendo mais produtivas, a gente tem um avanço na economia muito relevante. Sem dúvida. E aí, eu vi que tem tramitação, tem um PL lá, que é o PL 1951 de 2021, né? E que ele trata ali de garantir no mínimo 30% dos recursos do Fundo Especial de Financiamento para a Campanha para as Mulheres, para candidaturas proporcionais, né? Só para as Isso. proporcionais femininas, e que determina 15% das cadeiras, que tem um pouco que você estava falando aí, a obrigatoriedade das cadeiras. Como que isso vai contribuir para a gente chegar nesse nível mais alto aí de representatividade das mulheres nessas eleições proporcionais, pelo menos? Então, o que acontece? Primeiro, é importante dizer que a gente teve aí um perigo relevante aí de perda de diversos avanços que a gente teve nos últimos anos nessa discussão da reforma política e eleitoral. Por quê? Porque a gente teve discussão sobre, por exemplo, a anistia para os partidos que não cumpriram o percentual mínimo na destinação dos recursos. A gente teve discussão sobre acabar a cota de cadeira, cota de candidatura, né? Tudo isso passando muito, inclusive, nessa discussão desse PL. Né? Olha, a gente dá a cota de cadeira, que vai ficar num percentual aí um pouco maior do que vocês já têm, e vocês abrem mão da cota de candidatura. Porque é muito difícil ter mulheres candidatas, então a gente acaba com essa questão da laranja, então a gente coloca só mulheres que sejam de fato candidatas, enfim, você tinha ali todo um discurso para justificar que você, então, implementasse a cota de cadeira e abrisse mão das cotas de candidaturas. E eu, assim, sou muito reticente, né, eu me preocupo muito da gente abrir mão de qualquer uma das coisas que a gente conseguiu avançar até aqui. Eu acho que as cotas de cadeira são muito importantes, eu acho que a gente tinha, sim, que implementar, até para poder avançar
né, a gente de fato produzir aí um avanço importante, porque muito embora o percentual que esteja sendo considerado para a cota de cadeira seja pouco mais do que o que a gente tem hoje na Câmara, quando a gente leva ele para todos os legislativos, a gente tem aí, por exemplo, estados que ainda não tem mulheres deputadas, então isso acaba tendo um impacto relevante. A gente tem muitos municípios que não tem nenhuma vereadora, então isso também tem, ou tem pouco, percentual menor do que o que a gente vai estar implementando. Isso acaba tendo em números absolutos, um crescimento importante. Mas eu não acho que a gente pode abrir mão, seja da destinação dos recursos, que muito embora a gente tenha ali a previsão, né, no projeto, a manutenção dessa destinação, mas eu não acho que a gente pode abrir mão de absolutamente nada. E quando a gente coloca isso, né, e acaba abrindo mão disso em termos infraconstitucionais, isso acaba sendo muito relevante. Então, e a gente trabalhou muito, eu, né, atuo nas frentes que eu atuo, né, eu atuo além, tem a Quero Você Eleita, né, que a gente cuida exclusivamente dessa pauta, tem a Elas Pedem Vista, que é uma outra associação que eu faço parte, a Abradep, a gente trabalhou muito para que essa pauta, a gente não tivesse nenhum retrocesso. E aí é importante dizer que a gente acabou tendo um avanço que foi relevante, que foi a partir da emenda constitucional, que se definiu que os votos das mulheres e dos negros serão contados em dobro né, quando se for fazer a divisão dos recursos do fundo eleitoral e do fundo partidário. Então, assim, a gente correu muito perigo, ainda bem que nós não tivemos retrocessos, porque, de fato, poderia ter acontecido, e a gente ainda conseguiu avançar nessa pauta, porque agora, querendo ou não, você tem um incentivo maior para os partidos para que lancem candidaturas competitivas. Por quê? Porque esse voto da mulher é contado em dobro no que importa, né, em recurso. Então, os partidos que tiverem essa visão estratégica vão estar saindo na frente, né, possibilitando aí ter um acesso a uma maior fatia do bolo dos recursos públicos que vão ser distribuídos. E assim, a gente sabe que o legislador ali muitas vezes atua por conveniência, né? O que é naquele momento ali necessário, o interesse para aquele grupo mais forte, aquele grupo que está se sobressaindo ali, né? É bem o que você colocou. E aí eu acho que uma coisa importante que tem muito a ver com o que você faz muito, né? E aí eu queria saber de você o seguinte, que a gente não pode deixar isso somente ali na mão do legislador, né? Mas como que a sociedade organizada pode contribuir para essa mudança cultural, né? Que eu acho que também é uma mudança cultural, né? E acelerar esse equilíbrio na participação masculina e feminina, né? Eu sei que você tem a Quero Você Eleita, que tem feito um trabalho muito legal com as mulheres ali, de capacitá-las, né? Dar uma condição cívica, né? E entender o papel dela dentro desse contexto, né? Pois é, então, isso é uma questão importante, né? Eu acho que todos nós entendermos que a gente não participa da política só votando, né? O voto é certamente muito relevante. Então, começa pelo voto, eu acho que a gente ter essa noção, né, enquanto cidadão, enquanto cidadã, de que quando eu estou escolhendo, né, eu estou escolhendo o que vai valer no futuro. Então, né, por que não escolher mulheres, né? Então, vamos olhar para quais são as mulheres candidatas. Não significa que qualquer mulher nos representa, porque a gente também precisa que essa mulher represente alguém que se importa com as pautas, né, com essas pautas, não só falando aqui de pauta identitária, né, ou de mulher, não é só isso, né, a gente tem evidências, isso tem sido muito interessante de ver, por exemplo, o papel que a bancada feminina vem desempenhando no Congresso, seja na Câmara, seja no Senado, olhar para como, por exemplo, a bancada feminina foi relevante na CPI, né, a CPI de combate, né, à pandemia, enfim, como a bancada feminina começou ali brigando por um espaço e acabou se destacando, e o relatório final trouxe, olha, a importância de, em comissões parlamentares de inquérito, termos a representação das mulheres. Então, a pauta é transversal, entender que cada mulher, dentro do seu espaço, né, de saber, ela vai ter muito a contribuir com uma visão que é totalmente diferente, porque nós somos diferentes e é nas diferenças que a gente se complementa. E nós, enquanto sociedade civil, isso passa desde o voto, desde acompanhar esses mandatos e estar contribuindo, seja né, se manifestando, cobrando posicionamento dos nossos representantes dentro do que você acha que é relevante. Então, não deixar esse mandato, né, seguir sem um acompanhamento do que está acontecendo de fato, o que está sendo realizado. E também, enquanto sociedade civil, está se posicionando dentro das pautas que considera relevante e dentro, né, do possível, se engajando, né? No caso, eu gosto muito, né? Enfim, eu participo de muitos grupos, então a Quero Você Eleita
a gente tem essa iniciativa de impacto social, então a gente se propõe a ser um laboratório de inovação política para que os mandatos das mulheres e as candidaturas, mas principalmente agora os mandatos, sejam mais impactantes. A gente tem uma série de objetivos de impacto social que precisam ser alcançados, que precisam ser almejados e que os mandatos precisam trabalhar. E a gente sabe que isso não chega, esse conhecimento não chega na ponta. Nós temos aí 9 mil vereadoras no Brasil, e muitas delas sem muita formação, porque você precisa só saber ler e escrever para ser candidata, e que bom que seja assim, porque a gente precisa de líderes comunitários, a gente precisa de líderes de todos os, de forma plural, né? E então que esses mandatos, uma vez que essa mulher tenha conseguido alcançar, que ela se mantenha firme, porque a violência política de gênero é uma realidade, né? Tem uma pesquisa recente feita pelo Globo, por exemplo, que revela que no nosso Congresso Nacional, ou seja, assim, deputadas e senadoras, mais de 80% delas já relataram ter sofrido algum tipo de violência política. Então, você imagina como é isso quando você vai para a ponta, quando você vai lá para o interior, quando você vai para os rincões do nosso país. E como é que essas mulheres têm enfrentado isso, né? Então, a gente se coloca muito disponível para estar debatendo isso, para estar capacitando essas mulheres com inteligência emocional, com ferramentas para que elas consigam lidar, não só institucionalmente, tomando as providências cabíveis, mas também se preparando para enfrentar uma situação como essa, porque a gente não precisa só que as mulheres entrem na política, mas que elas fiquem na política. E muitas vêm deixando a política porque é uma arena muito dura, né? Muito difícil de lidar, não é? Enfim, e todo o cenário acaba se colocando de uma forma de te expulsar mesmo. Seu lugar não é aqui, né? Então a gente não, seu lugar é aqui, sim, e a gente está aqui para poder te dar a mão para que você, né, consiga avançar com mais leveza, né? Assim, dividindo isso, tendo com quem dividir. Então, a gente tem essa proposta de criar essa grande rede né, nos mandatos, trazendo o conceito, por exemplo, de inovação política, mapeando boas práticas e boas iniciativas que devem ser replicadas e trabalhando também para divulgar as iniciativas dos mandatos femininos, porque a gente sabe também que tem acabam não tendo tanto destaque, às vezes, quanto os mandatos masculinos. Então, a gente vem trabalhando nessa divulgação e também mapeando iniciativas que a gente quer ver replicadas pelo país. E isso é um exemplo, né? Você tem tantos coletivos hoje que fazem um trabalho tão bacana e que precisam de voluntárias e voluntários para poder avançar nessa pauta, né? Muita gente trabalhando, enfim, né? Temos aí vários exemplos. Então, isso também é uma forma de se engajar, né? Eu acho que a gente, enfim, entender que nós temos que ser a mudança que nós queremos ver no mundo, né? Então, seja nessa pauta, seja em outra que você se identificar, se cada um de nós tiver essa consciência cívica e se engajar numa pauta que pode fazer a diferença, a gente pode estar construindo um país melhor, que eu acho que a gente precisa muito. O Brasil tem muito potencial, mas a gente tem muito ainda para avançar, né? É verdade. Tem visto, até no Poder Executivo também, a gente tem mulheres que estão com posições estratégicas, né? Você tem a Secretaria de Governo, você tem a Ministra da Agricultura, né? Que hoje são... Politicamente, a Secretaria de Governo tem um papel fundamental, né, na articulação com o Congresso, e a gente tem o agro como uma das potências do país, né? Então, são mulheres que estão conduzindo, exatamente, fazendo um trabalho excepcional, né? Colocando o Brasil aí num nível altíssimo, né, em relação a isso, né? Mas é excelente esse trabalho que você... Necessário o trabalho que você faz, né? Excelente também, né? E que vai ajudar principalmente aí nos rincões de Brasil, né? Que a gente precisa muito disso, né? E para poder... Eu acho que talvez onde a gente tenha mais problema também, né? Menos acesso às informações, né? E mais necessidade desse tipo de trabalho que você está fazendo aí para alavancar essas mulheres, né? Que eu acho que é fundamental, é necessário. Então, doutora Gabriela, muito obrigado. Vai ajudar muito aos alunos, a todo mundo que vai escutar, ouvir tudo isso, aprender muito sobre isso. E agradeço demais aí a sua disponibilidade, a sua paciência aí para conversar com a gente. Eu que agradeço. Valeu. Contem comigo no que eu puder ser útil, enfim. Né, é um tema que eu gosto muito, né? Seja a questão das mulheres, seja o direito eleitoral, uma das minhas paixões. Então, conta comigo no que eu puder sempre ajudar, tá bom? Valeu, ótimo, brigadão. Eu vou encerrar aqui a gravação.